E para a galera compreender, aonde há o risco da saúde cardiovascular quando as doses são suprafisiológicas, ou seja, o cara está sempre usando hormônio durante anos. Por quê? O que ele faz no coração? O Comum. mais comum e o mais direto vai ser uma hipertrofia da parede do coração, um aumento da espessura da parede muscular cardíaca. Que isso é bem comum nos atletas, hein? É, Quase todos os atletas têm. mas não necessariamente por conta da medicação. E não necessariamente patológico. Exatamente. Eu tenho o aumento da minha parede, mas não é num nível patológico. Mas isso também é fruto de anos de treino de musculação pesado. O treino sem esteroide também faz isso. O treino aumenta uma coisa chamada pós-carga, treino com pesos. Eu estou aumentando a resistência à saída de sangue do coração. Porque eu estou aumentando o volume muscular, eu estou aumentando meu peso e eu estou fazendo um trabalho com peso, com sobrecarga. Então, durante o treinamento, tu faz valsalva, tu prende a respiração, tua frequência cardíaca sobe, tu está trabalhando contra uma resistência. É só você quando imaginar. tu tá agachando, a frequência cardíaca sobe porque justamente está se trabalhando contra uma resistência, está se criando uma resistência naquele momento. Você está bombeando sangue para o músculo que está contraído. Exato. Então a ponta final do encanamento Tá está fechado. travada. Você tem que empurrar o sangue contra isso. Então você vai fazer com que o coração fique mais forte para ter força para empurrar. Isso. E ele fica mais forte hipertrofiando a parede do músculo. E isso é ruim? Não necessariamente. Bom, vamos falar sobre a relação do cardio com a musculação, né? Então, quando o coração tem essa mudança de conformação, de anatomia, de espessamento, às vezes você acaba diminuindo a luz, né? O tamanho da câmara cardíaca, né? Então o coração tem uma cavidade, essa cavidade vai se encher de sangue para a hora que ele bombear o sangue sair. Se eu tenho um aumento da parede, e esse aumento teoricamente é para dentro, eu diminuo o tamanho da câmara. Cabe menos sangue. Cabe menos sangue ali dentro, eu vou ter uma quantidade ejetada de sangue menor, uma fração de ejeção menor, e aí eu posso ter uma série de consequências por conta disso. Que é mais direta, eu vou aumentar a frequência cardíaca para conseguir colocar um volume de sangue igual para fora. Está saindo menos volume cada vez, eu preciso aumentar a frequência para isso. Mas aí entra o exercício cardiorrespiratório. Que vai fazer o inverso, vai fazer um aumento do tamanho do coração pelo aumento do tamanho da câmara, que seria uma adaptação positiva do exercício aeróbico. Então, quando a gente começou a treinar, você com certeza ouviu isso, não faça cardio porque você não vai ganhar músculo fazendo cardio, que é contraprodutivo fazer cardio. Então, você tem que fazer só a musculação. Cardio você emagrece. E, na verdade, a combinação dos dois vai tornar o teu coração mais forte e com volume adequado de ejeção. Então, para você fugir do risco do uso de esteroide, do treino, da musculação sozinho, você precisa fazer cardio. Porque você fazendo cardio é a única forma que você tem de combater a maioria dos colaterais da testosterona. Qual a visão de vocês desse último ano, tantos atletas bodybuilders morrendo do coração? O ano passado foi 3 ou 4? Primeiro é o abuso, né? Eu ia falar isso. Eu acho que é reflexo do abuso não de agora, né? Mas de, sei lá, anos. 10 anos, 20 anos. Você paga a conta lá na frente? Paga. Eu acho que Você faz agora, não necessariamente você paga agora. Não. E até foi uma frase que eu falei para algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito disso. Falei, a gente está começando a ver o reflexo do que são esses 10, aí, talvez 20 anos de abuso. Provavelmente, de agora para frente, deve aumentar a quantidade de casos que a gente vai ver desse jeito. De óbitos. É possível. Então, a gente vai começar a ver muito atleta morrendo, não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele fez, às vezes, há 5, 10 anos atrás. Sim, perfeitamente. Durante, né, muito tempo. E uma outra coisa que eu queria alertar o pessoal, porque eu até fui ver a causa da morte do Boston, né? Que é aquele menino de 27 anos. O Boston Lloyd, né? Aquele que ele pregava quanto mais, melhor? Ele mesmo. E aí Você eu sabe fui a história ver... do Boston Lloyd? Coloca pra mim, por favor, na tela, Márcio. E se você lembrar a história, só passa pro pessoal, pra galera saber de quem a gente tá falando. Não, primeiro ele pregava que existe uma guerra química, quem aguentar tomar mais hormônio vai ganhar. Ele pregava o uso de Sintol, né? De aplicação de óleo local para crescimento de músculo. Então até o nome do time de consultoria dele é 3cc, era 3cc. Porque 3cc em inglês, centímetro cúbico, é ml. Então, porque ele dizia que tinha que colocar 3 ml de Sintol por ponto de aplicação, dia sim, dia não.
Dia sim, dia não, Dia ele sim, fazia dia uso não. de aplicação local? Sim. Ele chegou a ter necrose no tríceps, por causa de Sintol. E ainda por cima ele usava vários outros fármacos ainda em estudo, né? Coisa que ainda não foi lançada. Então, ele comprava como reagente químico e testava nele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a causa da morte dele. Qual Que a causa foi da morte? dissecção de aorta. Então, a artéria dele rasgou Rasgou? e o sangue extravasou. Então, assim, a maioria das Ele teve uma vezes... hemorragia interna? Sim, a maioria das vezes que isso acontece é irreversível, o cara morre. Né? A Mas menos isso que é chegue muito muito raro, né? rápido. É raro. E aí eu fui estudar o que pode causar isso. Falei, porra, isso aí é um negócio meio sério, né? E o que eu consegui achar de efeito é, na verdade, uma proporção de estradiol muito baixa para testosterona, o que faz com que o cano resseque. Sabe o cano que fica no sol? Que daí você dá uma Sei. porrada e quebra. Então é isso que acontece quando a pessoa faz o abuso aí de O anastrozol, tecido de letrozol. da artéria dele ressecou? Ressecou. É que quando Ela enfraquece, perde elasticidade. Quando existe essa desproporção com o estrogênio muito baixo e um índice de androgênio muito alto, a gente tem um aumento de degradação de alguns tipos de fibra colágena. Por isso que a galera se lesiona. Por isso que um derivado de DHT propicia o cara ter mais lesão, por exemplo. Não é lesão tendínea, lesão ligamentar. Justamente porque ele está tendo mais degradação de fibra colágena e isso, em tese, vai enfraquecendo, vamos dizer assim, esse tipo de tecido. E vai envolver parede vascular, né? Parte interna da parede vascular. Então aí entra aquelas idiotices que a gente sempre fala aqui. O cara que zera estradiol está se expondo a um risco muito maior de ter algum problema. E as pessoas às vezes eram estradiol sem querer, tá? Não por querer. Por exemplo, em protocolos engessados de uso de anastrozol e outros anti-aromatase, pode ser uma combinação perfeita para zerar estradiol, não é, doutor? Sim. Eu já vi prescrição de médico com derivado de DHT associado a inibidor de aromatase. Tipo, Não, o cara e tomando estanozolol com Isso. 1 miligrama por dia de anastrozol. É tipo E isso. põe do tasterida para segurar o cabelo. Pô, o derivado de DHT não vai se converter a estrogênio, ele não vai sofrer ação da aromatase. Então, assim, não... Imagina como fica a libido desse cara. Negativa. Não, e infelizmente é comum acontecer isso. Então, cada vez mais a gente vê idiotices desse tipo por falta de conhecimento, né? Por pegar protocolos padrão. Então, o cara pega uma formulação, vai num curso de fim de semana sobre hormônios, daí tem lá, fórmula anticolaterais. Aí o cara pega a nota no caderno, anticolaterais. E joga Começa tudo a passar sem pra todo saber mundo. a função de cada coisa. Então, se existe um medicamento, é porque existe uma patologia para ele tratar. Tem gente que precisa de anastrozol? Tem. Tem gente que não precisa? Tem. Como é que você sabe? Primeira coisa, o pessoal manda pergunta na caixinha assim, 100 exames. Como saber a dose? Sem exames. Porra, Legal pra caramba, né? o cara não quer gastar R$20 para fazer o exame de estradiol. E é isso que acontece. O pessoal vai no chute. Né? Então, vou tomar dia sim, dia não. Vou tomar todo dia. Aí o cara não sabe o que está acontecendo. E o problema não é o uso pontual. Porque muitas vezes o atleta ele baixa o estradiol pertinho do palco. Para Por tirar pouco uma tempo. água Sim. por semanas. O ruim é o cara que ficou o ano inteiro fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi às protocolo cegas. de atletas o ano inteiro usando anastrozol e hexamestano. Sim, combinado. Combinado. Eu já vi também. Você viu? Já. E assim, protocolo padrão, entendeu? Como se fosse um protetor, junto com o protetor hepático, ele tá tomando isso, entendeu?